didática das provações. Conheceremos hoje a justificativa número 76 para que ocorram provas no nosso viver. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para mostrar que a vitória de quem não cai frente às provas servirá de exemplo para outros que também enfrentam suas tempestades, animando-os a continuarem firmes em Jesus. Há pessoas persistentes em construir a vida sobre a rocha, que é Jesus. São tão determinadas em sua fé que não caem. E como cair, se os fundamentos da vida estão alicerçados no Senhor? Versículo bíblico: E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7:25. A vida cristã é marcada por muitos desafios. Ocorre que, para alguns cristãos, esses desafios significam situações insuperáveis. Não têm forças para superarem os obstáculos e para resistirem. Essas pessoas são aquelas que normalmente vivem um cristianismo excessivamente superficial, sem práticas contínuas de comunhão com o céu, sem viver relacionamentos cristãos saudáveis e permanentes, sem também agir em prol de outros, vivendo uma missão plena. Dessa forma, não são lançados alicerces profundos e seguros, deixando a pessoa mais susceptível a fracassos e decepções. Mas há aqueles cristãos mais sólidos, cuja fé está mais robustecida em função de atitudes justamente o inverso das mencionadas anteriormente. Essas pessoas mantêm um cristianismo vivo, enquanto aquelas uma vida cristã desprovida de insumos vivificantes. Não há, na experiência desses cristãos, oferta de pão da vida, água da vida, luz da vida, etc. Aliás, esses elementos não são os bens vitais que Jesus Cristo tem ou é para nós? Os fiéis são comparados pelo próprio Senhor ao construtor prudente, que cravou seus alicerces na rocha, que é Ele mesmo. Essa parábola de Jesus é muito significativa, pois elucida de forma bastante clara e evidente que a vida cristã está relacionada a importantes variáveis, sendo as duas de maior destaque as seguintes. Primeira, Jesus é a rocha sobre a qual a casa da nossa vida deve ser construída. Segunda, há lutas a serem enfrentadas e vencidas. As tempestades. Impossível viver um cristianismo real sem que haja relacionamento constante com essas duas variáveis. A primeira dispensa maiores comentários. Não há cristianismo sem Jesus Cristo. A segunda está relacionada ao tema principal da presente obra, ou seja, as provações na vida. É muito importante ressaltar que na parábola dos dois construtores, ambos constroem, ambos escolhem suas opções de materiais, de estilos de construção, de tamanho da casa, etc. Ou seja, não há total inatividade, pois eles estão trabalhando, construindo sua vida. As pessoas estão enchendo as igrejas por aí, estão trazendo suas ofertas e demais contribuições aos altares. Estão até mesmo operando alguns sinais em seus cultos e liturgias. Elas também estão louvando nas adorações e assim por diante.
Ocorre que, se tudo isto não estiver revestido ou fundamentado no verdadeiro amor, de nada vale. Importante notar que, na experiência dos construtores, estando os dois ocupados em seus afazeres diários, ambos estavam susceptíveis a tempestades. Tanto o prudente quanto o imprudente sabiam que ventos fortes, provações, poderiam soprar sobre as casas. Isto nos ensina que as tempestades vêm sobre bons e maus cristãos. De fato, os problemas vieram sobre os dois, sendo que não foram tempestades diferentes, uma mais forte para um e outra mais amena para o outro. Foi a mesma tempestade que se abateu sobre os dois, com igual proporção e intensidade. O Senhor espera que nossa casa resista firmemente para que outras pessoas vejam em nós exemplos a serem seguidos. Sim, exemplos de pessoas cristãs que refletem a Jesus com muita evidência de uma vida totalmente entregue à sua vontade. No mundo e no tempo em que vivemos, são muitas as tempestades que se têm abatido sobre os seres humanos. As pessoas estão entrando em desespero à procura de uma luz que lhes oriente o caminho, de um porto seguro onde ancorarem o barco de sua vida. Se nós, como cristãos, não fizermos a nossa parte com responsabilidade, verdade e amor, elas não terão uma referência em quem apoiarem a sua fé, e acabarão sendo enganadas pelo primeiro falso profeta que lhes der alguma esperança. Multidões seguiram a João Batista e outras seguiram a Jesus, e isto porque viram neles um raio de luz que lhes assegurava alguma esperança de salvação. Os apóstolos conseguiram agregar em torno de si milhares de vidas com os ensinamentos e com o exemplo que deram. A própria capital, Jerusalém, ficou tomada de cristãos nos primeiros anos do cristianismo. A reclamação dos sacerdotes de que os apóstolos haviam enchido Jerusalém da doutrina cristã, Atos 5:8, tinha como fundamento o amplo avanço do cristianismo que fora obtido pelos apóstolos e demais seguidores de Cristo. Todos podiam ver na experiência desses novos conversos uma luz irradiando no seu semblante, revelando que haviam encontrado algo em que podiam realmente confiar e firmar os alicerces da vida. Era a força da construção sobre a rocha que lhes chamava a atenção, e assim tem sido ao longo dos séculos. Muitos têm perseverado no fiel testemunho de Jesus, mostrando que é possível sim vencer as tempestades e permanecer firme rumo ao céu. O mundo inteiro está no maligno, de acordo com 1 João 5,19. Isto implica em dizer que há uma quantidade quase infindável, como a areia do mar, de pessoas que necessitam, com a máxima urgência, receber a verdadeira luz que lhes indique o único caminho para sua libertação. Caso contrário, poderão se perder eternamente. Assim, mantenhamos firme a nossa confissão, Hebreus 10:23, como sendo essa a forma de servir de luz aos que ainda encontram-se perdidos. A condição de extrema corrupção das pessoas e das instituições, bem como a profunda decadência moral e de valores em que se encontra a humanidade, deixa a população sem opções de ancoragem para a embarcação da vida, o que coloca o cristão autêntico como a única alternativa de socorro e orientação. A Bíblia é a luz de Deus para os nossos pés e o nosso caminho. Salmo 119, 105. Sejamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos
e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra angular. Efésios 2:20. Não há absolutamente nenhuma outra opção de fundamento na qual devamos confiar a edificação da nossa existência. Somente Jesus Cristo é a todo suficiente base para a fé. Basta crer e confiar. Uma pérola de esperança para você. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. 2 aos Coríntios 1:7. Peço que você compartilhe esta mensagem com muitas pessoas.